Não por acaso que na nossa equipe, e o meu sócio é o urologista, e ele tem essa abordagem funcional para melhorar a fertilidade do homem, Masculina né? também. Então os casais hoje eles vêm lá na Anima, eles têm uma queixa de alteração de fertilidade, dificuldade para engravidar. Primeira coisa que eu falo, olha, eu sei que homem não vai a médico, a gente sempre acha que a mulher tem o problema, isso é cultural, é horrível isso, porque pensando em queixas isoladas, nenhuma categoria de alteração de fertilidade feminina isolada é maior do que o fator masculino. Então tem sempre que investigar os dois. Ah, Com mas ela, a certeza. gente já não sabe que ela tem endometriose? A chance Sim. de você ter coisa junto com a endometriose é grande. Então vá ao urologista, eu mando a galera lá pro Não Diogo. custa, né? Não custa, vai Diminui o para estresse do do casal, casal, né? exatamente. E a gente tem essa ideia de pensar que a produção hormonal do homem é muito alinhadinha. Isso Nem é sempre. cultural. Pelo estresse também pode Tudo. alterar. Sedentarismo acima do peso, remédios que ele pode usar, sono alterado, né? Enfim, fuma, Sedentarismo. bebe, sedentarismo, idade. Antigamente se pensava assim, ah não, o avançar da idade para o homem não tem tanto impacto quanto para a mulher. Já foi por água abaixo. A idade está chegando para todo mundo e com os hábitos tão ruins do século XXI, isso começou a cair por terra. E hoje a Tá gente caindo por ainda. terra até para criança. Exato, exatamente. E a gente está hoje numa época em que culturalmente está todo mundo normalizando o uso de esteroides anabolizantes. E os Exatamente. homens fazendo e se iludindo de que eles estão fazendo reposição hormonal, a Então, maioria não está. saudáveis, né? Exato. E isso não tem dose segura para bloquear, para não bloquear o Fora a eixo e zerar o alteração que você vê espermatozoide. nos homens que usam Uhum, hormônios, que não é reposição, a maioria, tem alteração de LDL, tudo. HDL, a alteração É. de risco cardíaco é imensa. Exato. Tem indicações de fazer reposição Sim, hormonal em homens, mas o efeito colateral sobre fertilidade é imprevisível e inevitável. Então a gente precisa acompanhar. Tem que fazer? Faça. Agora, tenha um acompanhamento com o urologista que faça um bom aconselhamento exatamente. pós-ciclo, né? Para você poder recobrar sua fertilidade de maneira adequada e Senão avaliar vai-se isso. embora e não volta. Já Exatamente. vi muito isso em É pacientes. possível. Próxima, Bru. Quais são os sinais de que uma mulher pode estar com um desequilíbrio hormonal e como isso pode impactar a saúde além da fertilidade? Perfeita pergunta. A gente precisa cada vez mais construir cultura em saúde. Quando a gente fala da importância da informação, é inadmissível que uma mulher saiba hoje a fórmula de Bhaskara na escola e ela não tenha aprendido o que é um ciclo menstrual. A gente tem hoje uma mulher que comanda uma multinacional, ela vai para a lua e ela não sabe quando que ela pode engravidar no ciclo dela. E isso, quando a gente está falando disso, a gente está vendo o impacto de uma cultura negativa sobre a visão da saúde da mulher, Total. né? Então a gente tem que dar informação a essas mulheres. Existem vários sinais que o seu ciclo te dá de que tem alguma coisa errada. O ciclo ele tem que ter uma duração normal. Ele tem que ter uma regularidade. Isso não quer dizer que a menstruação vai vir no mesmo dia. Tem muita gente que fala, meu ciclo é irregular, ele sempre antecipa 2 dias. Variações de ciclos de até 7 dias, em geral, traduzem ciclos que estão normais. É porque a gente não Uhum. é uma máquina, né? O seu ovário não sabe qual é o dia da semana que você tá. Ele não marca no calendário quando que ele vai mandar a menstruação descer. Então ele varia um pouquinho de acordo com os seus hábitos de vida naquele mês, né? E você pode até menstruar 2 vezes no mês e não ser um problema, porque se o seu ciclo tem 28 dias e o mês que você tá tem 30, você pode menstruar no início e no final Exatamente. do mês. Meu Deus, eu menstruei 2 vezes no mês. Isso não deveria causar espanto nas mulheres, né? Um ciclo de 21 a 35, 38 dias, dependendo da fonte na literatura, é um ciclo que Pode. indica uma normalidade. Mas não adianta ter hora 21, hora 38. Ele vai ter que variar até 7 dias em geral, do mais longo e para o mais curto, dentro desse intervalo. Dentro dessa faixa. E ele precisa ter um sangramento de duração normal, de volume normal, sem dor, né? Forte. Incômodo, mas não uma dor, né? Exatamente. E sem sangramentos aleatórios dentro do ciclo, porque quem faz isso é o hormônio descompensado. Raríssimas exceções para o pico de estrogênio em volta da ovulação, que pode dar um leve escapezinho de sangue no muco fértil. Quando a mulher passa a aprender isso, ela começa a ser muito responsável pela sua própria saúde e ela vai cuidar daquele ciclo como se fosse um filho. Porque aquilo ali é um sinal vital, como eu disse lá no começo, de saúde reprodutiva, mas metabólica e hormonal geral. Aí, claro, né? É isso que as pessoas toda hora me perguntam lá no Instagram.
E aí a gente tem lá o Descomplique Seu Ciclo, que eu falo para elas com todo... É um e-book com uma aula que eu fiz super resumida para explicar tudo isso para elas. E tem o manual básico, do meu né? ciclo. Entender o que é o Exato. ciclo e o que mínimo. não é um ciclo normal. Exatamente. Você não pode saber de onde vem o universo hoje em dia e não saber qual é o seu ciclo menstrual normal, né? E tem o manual do meu ciclo, que é o meu produto já para quem quer identificar período fértil, para usar a favor de engravidar ou para espaçar uma gestação e tal, não sei o quê. Porque a gente tem muitos sinais fidedignos que mostram pra gente que, além de tudo isso que eu falei aqui, o evento central do ciclo é a ovulação. E você tem que saber reconhecer indiretamente por sinais fidedignos que o seu corpo te dá todo dia que você está ovulando. É o mínimo. Porque tem mulheres que vão ter sangramentos a intervalos regulares, em quantidade normal, mas não estão ovulando. Ah, eu estou há 1 ano tentando engravidar. Ah, é? E quando é que você ovula no seu ciclo? Se não tiver óvulo, você não tem mínima chance de engravidar. Ah, não sei, doutor, mas eu menstruo todo mês. Aí eu vou fazer os hormônios lá na fase pós-ovulatória suposta, a progesterona lá no pé. Olha, se não tem progesterona, você não está ovulando. Doutor, não é possível, eu sangro a cada 35, 40 dias. Falei, primeiro que 40 dias não é um intervalo normal. Segundo, olha esse TSH aqui, tua tireoide, como é que tá. Ou olha essa prolactina. Ou olha esse perfil hormonal aqui, super indicativo de que você tem SOP. Você tem muita acne. Nossa, horrível. Eu só não tenho hoje porque eu usei o remédio, né? Aquele famoso lá que tá na moda. Que seca tudo. Eu não tenho muito pelo, mas assim, eu fiz depilação a laser. Né? Eu tenho muita queda de cabelo. Ninguém nunca me falou isso. Com 15 anos, o meu ciclo era horrível, irregular, cheio de acne. O médico passou uma pílula e falou que era só isso mesmo, tava bom para regular. E aí... voltou tudo, né? Exatamente. Os fantasmas voltam a assombrar.